Começando mais um vídeo aqui no YouTube da Cubus Academy. E você já deve estar sabendo que nesse vídeo nós vamos falar sobre Webpack e também React.js. Se você já criou aplicações com React.js, você pode ter utilizado o CRA, que é o Create React App, ou então o Vite, para fazer a criação de uma aplicação base, de uma aplicação inicial. Mas você parou para pensar que toda aquela configuração que existe precisa de ferramentas que você nem vê durante a criação do CRA ou do Vite? Lá no começo, a gente fazia essas configurações do zero, utilizando o Webpack. E ainda existe alguns momentos do desenvolvimento que a gente precisa mexer com o Webpack. Ele dá bastante poder de manipulação da nossa aplicação front-end. E nesse vídeo nós vamos configurar o nosso React para trabalhar ali do zero numa aplicação front-end sem utilizar o CRA e também sem utilizar o Vite. Nós vamos fazer uma configuração simples que você vai passar a utilizar na sua aplicação front-end, o React, junto com o Webpack e também com o Babel. Se você quer aprender um pouco mais por baixo dos panos como as coisas funcionam, esse vídeo é para você. Antes da gente partir aqui para nossa tela e já começar a criar a nossa aplicação, vamos dar uma olhadinha nessa documentaçãozinha do Webpack. Então você acessa ali webpack.js.org e ele vai estar em inglês, tá? Mas você pode traduzir com o seu navegador. E aqui diz, ó, conceitos. Em sua essência, o Webpack é um empacotador de módulos estático para aplicativos JavaScript modernos. Quando o Webpack processa o aplicativo, ele cria internamente um gráfico de dependência a partir de um ou mais pontos de entrada e em seguida combina todos os módulos que seu projeto precisa em um ou mais pacotes, que são ativos estáticos para servir conteúdo. Tá, um monte de informação aqui. A gente pode pensar o seguinte: por que eu não utilizo diretamente o CRA? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é criar uma aplicação com o CRA. Então, vou fazer aqui, ó, npx create react app test. Enquanto ele cria aqui pra gente o nosso CRA, eu vou utilizar o nosso amigo ChatGPT para responder algumas perguntas para nós. Por que usar o Webpack para configurar minha aplicação React.js e não o CRA ou o Vite? E vamos ver o que ele vai falar para nós aqui. Olha que interessante. Existem várias razões pelas quais alguém pode optar, por utilizar o Webpack em vez do CRA ou o Vite para configurar a sua aplicação React.js. Flexibilidade. O Webpack oferece um alto nível de flexibilidade em comparação com o CRA ou Vite. Então a gente vai ter o nosso controle total da aplicação, de como a gente quer que ela se comporta, como vai funcionar o build, como ela vai funcionar em ambiente de desenvolvimento, como ela vai funcionar no ambiente de produção. Então o Webpack dá esse controle para nós, porque a gente pode configurar isso de forma muito simples, Como a gente vai carregar imagem, como a gente vai carregar fonte. Um programador que é mais experiente, provavelmente ele vai preferir configurar a aplicação do zero utilizando o Webpack, Requer bastante informação e bastante configuração, mas se você for trabalhar, por exemplo, com arquitetura limpa, provavelmente você vai querer utilizar o Webpack nas suas aplicações, O que mais? Ecossistema maduro. O Webpack tem sido amplamente utilizado na comunidade de desenvolvimento há anos, Isso aqui é um negócio interessante também. Suporte a múltiplos frameworks. Isso aqui é legal. Você pode trabalhar dentro da sua aplicação com parte dela em React.js e parte dela em Vue.js ou qualquer outro framework. E o Webpack ajuda você a configurar isso aí de forma que as ambas trabalhem juntas, Uma outra coisa que a gente faz bastante com o Webpack é trabalhar com um cara que a gente chama de Module Federation, que é quando a gente consegue trabalhar com os famosos micro frameworks, Que a gente consegue criar uma aplicação React, uma aplicação Vue, uma aplicação Angular e depois renderizar todas elas juntos, e parte dessas aplicações vão compor uma aplicação maior. Um outro exemplo aqui, um outro motivo é configuração personalizada. Quando a gente utiliza o Webpack, a gente tem liberdade total para configurar a nossa aplicação do zero. A gente pode adicionar TypeScript, a gente pode remover TypeScript e definir padrões de nomenclatura, por exemplo, dentro da nossa aplicação, também é legal. E uma outra coisa que ele não colocou aqui é que o bundle, o arquivo que é gerado com o CRA, tende a ser um pouco maior do que o que a gente utiliza o Webpack. Por que disso? Porque basicamente o Webpack a gente vai colocar as configurações que nós desejamos. Já lá no Create React App ele coloca muita coisa, muita dependência que às vezes a gente não vai utilizar, Então quando a gente tem o conhecimento para configurar somente aquilo que a gente precisa, o bundle, o arquivo gerado vai ser muito menor, beleza? Então vamos lá. Em última análise, a escolha entre o Webpack e o CRA dependerá das necessidades ou preferências do projeto.
Então a gente vai analisar como um programador experiente e definir o que a gente vai fazer ou não. Então eu criei ali a aplicação com o CRA e vamos começar a fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui dentro da pastinha e vamos abrir ela no Visual Studio Code. Se a gente der uma olhadinha, você já conhece aí a estrutura do CRA, né? Mas tem um comando aqui no package.json que é o eject. Se a gente rodar esse comando, ele acontece algo muito interessante. Deixa eu abrir aqui o meu terminal e vamos rodar aqui npm run eject. Ele vai perguntar se eu quero fazer isso realmente, porque isso pode ser uma ação permanente. Pressionei Y e ele começa a exportar tudo, né? Ejetar tudo que tem de configuração ali para a gente conseguir visualizar, né? Ficar visível para a gente. Se a gente voltar agora no nosso VS Code, aqui dentro da pastinha config, tem configurações do Jest, tá? Tem configurações do próprio Webpack, de cache e tudo mais, env. Se você já trabalhou com variáveis de ambiente, você vai lembrar que para a gente utilizar as variáveis de ambiente, a gente precisa colocar React_app na frente, né? Essa é uma configuração básica do nosso querido React, Create React App. O mais importante que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Nós temos configurações do próprio Webpack. Então aqui ele vai dizer... Olha só que monte de coisa que ele tem que talvez a gente não precisaria ter num projetinho básico, né? Deixa eu pegar um exemplo bem básico. Ó, o ESLint, você pode querer ou não ter o ESLint. Uma outra coisa que ele está falando aqui, tem algo do Tailwind. Olha só, tá verificando e fazendo configurações de Tailwind. Ele já vem utilizando configurações para SAS e para CSS. Tem um monte de configuração que talvez não fosse necessário para a gente, né? Tem um monte de loaders aqui. Post CSS preset env. Tailwind CSS. Tem várias configurações, né? Configurações de cache, configurações de otimização. É óbvio que se você não entende basicamente nada de... Olha, isso aqui é um minimizador de CSS. Você vai minificar esse CSS quando o build acontecer. Mas se você não entende nada, o melhor caminho talvez seja utilizar o CRA. Mas para você saber que existe, nós vamos configurar de forma bem simples, tá? Uma aplicação para rodar React sem a gente precisar do CRA ou do Vite. É óbvio que essa configuração é bem básica, é para rodar em ambiente de desenvolvimento, mas você poderia crescer ela colocando configurações e loaders e outras características para fazer a sua aplicação ser uma aplicação que funcione em produção. Vamos lá para o nosso primeiro exemplo aí, então. Vou criar uma pastinha chamada My Webpack React. Vou entrar aqui dentro de My Webpack React. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir ela no meu Visual Studio Code. Prontinho, não tem nada aqui dentro, tá? Então eu vou abrir meu terminal e vou começar a instalar as coisas que eu preciso, né? Para ficar mais fácil, eu vou fazer aqui dentro do meu navegador para você enxergar melhor. Então eu vou fazer aqui npm init-y para ele criar o meu package.json, né? Se eu der um ls aqui, ó, ele já criou o meu package.json. E se eu voltar no VS Code, também. Então a gente criou aqui. Vamos trabalhar com as nossas bibliotecas e plugins e tudo que a gente vai instalar aqui. Para começar, eu vou instalar aqui npm install. Pode até ser com o pnpm, tá? Para ser um pouquinho mais rápido. O meu Webpack. E vou instalar também o Webpack Dev Server. Webpack-dev server. E o meu Webpack-CLI. Só que como dependência de desenvolvimento. Olha só, ele já vai instalar para mim aqui. Vai anotando e vai instalando com os nomes corretos, tá? Para que você não tenha problemas. Se você colocar uma biblioteca com o nome errado, você vai ter problema de configuração aí. Agora vem uma lista grande de coisas que a gente vai instalar. Então, npm install @babel /core @babel /preset env @babel /preset. Deixa eu até instalar essas aqui primeiro, depois eu vou instalar novamente, só para você, deixa eu utilizar o pnpm, só para você visualizar numa linha só, não ficar quebrando todas as linhas, tá? Mas você pode instalar tudo de uma vez só. Então, pnpm install @babel /preset-react e também o meu babel-loader. Novamente, só estou instalando em duas etapas para poder ficar numa linha só e você não ver as coisas quebradas ali e ficar difícil de você fazer a leitura. Maravilha, eu vou instalar também aqui o meu CSS-loader e o meu style-loader como dependência de desenvolvimento. E vou precisar instalar também o meu Webpack plugin HTML, tá? Então vamos lá, pnpm install HTML Webpack-plugin.
Isso, acho que é assim. Bom, o que eu precisava instalar aqui em relação ao Webpack e o Babel já estão instalados. Agora eu vou instalar o meu React-DOM. Maravilha. Agora, já tendo tudo instalado, eu vou abrir isso aqui no meu Visual Studio Code e as configurações vão começar agora. Primeiramente, eu vou criar aqui um arquivo chamado webpack.config.js e dentro dele vão ficar as minhas configurações de Webpack. Lembrando que isso aqui são configurações simples. Conforme a sua aplicação vai tendo necessidade, você vai instalando outras coisas. Então, eu vou colocar aqui um const path igual a required path, fazer um module.export, exporta um objeto, né? Igual ao objeto vazio ali. E agora a gente começa a colocar aqui. O mode vai ser de desenvolvimento, development. A gente tem também outros tipos de modes, né? Por exemplo, o de produção. O entry vai ser aqui .src/index.js. Eu ainda não tenho esse arquivo, então para isso eu venho aqui e crio src e o arquivo index.js. Deixa aqui quietinho. Depois a gente vai colocar conteúdo para ele. E vou pôr aqui o dev server history API fallback como true. O que é isso aqui? É uma configuração para que aquela URL que tem na nossa URL que aparece, né, nas aplicações do tipo SPA, como nós temos um único arquivo HTML, mas a gente cria componentes que simulam páginas, a gente configura esse History API Fallback para que haja a mudança, né, conforme a mudança ocorre lá no URL, a gente possa pressionar o botão voltar e ele consiga se localizar, né? Então ele consegue, por exemplo, se eu entrei em dashboard/profile, se eu pressionar o botão voltar, se eu tivesse vindo da página de login, ele consegue se localizar e ir para a página de login. Isso aqui é o modo, né, como a gente já falou, e o arquivo de entrada das nossas configurações. Aqui eu vou colocar module e dentro de modules um objeto, né, e rules, e vai ser um array. Esse primeiro elemento das minhas regras vai ser uma configuração para testar os arquivos de JSX e JS também. Então eu coloco aqui teste, coloco 2 barras e agora eu começo aqui a escrever minha expressão regular. JS/JSX, cifrão. Então todos os arquivos JS e JSX vão utilizar o loader que eu vou configurar aqui embaixo. Então eu coloco aqui só para excluir o meu _node modules, para ele não verificar isso dentro da minha pasta node modules, e coloco aqui também o meu use e o loader dele vai ser o meu babel-loader. Esse cara aqui vai ser o responsável por transformar os nossos arquivos depois, JS e JSX, em arquivos que sejam inteligíveis, né, que os nossos navegadores consigam interpretar. Porque às vezes a gente utiliza sintaxes mais moderna do JavaScript e os navegadores não conseguem interpretar. Depois tem uma listinha de navegadores que eu até tenho uma colinha em algum lugar aqui que eu vou copiar e colar para dizer quais navegadores que eu quero que ele adapte o meu código. O segundo rule vai ser aqui teste, sem as aspas, né? //.css. Então, todos os arquivos CSS, eu vou utilizar 2 loaders. Primeiro, style loader e o segundo, CSS loader. Então, basicamente, de rules são essas duas informações. Agora, uma coisa que a gente precisa fazer aqui, fora do module, é configurar os nossos plugins. Dentro dele, nós vamos utilizar o new HTML Webpack Plugin. Ele já vai importar aqui em cima para mim, tá? E dentro desse nosso HTML Webpack Plugin, eu vou abrir os meus parênteses e um objeto aqui dentro para passar as configurações dele. Primeiramente, o template, e na sequência aqui eu vou passar também o meu file name. Bom, dentro de template eu vou passar aqui o path.resolve, o meu journey, e aqui eu vou passar o caminho do meu arquivo principal de HTML. Pasta public index.html. A gente não tem essa pasta ainda, eu já vou criar. E o file name vai ser o meu index.html, tá? Vou criar aqui uma pastinha chamada public e dentro dela o meu arquivo index.html. Agora eu coloco aqui o HTML5, né, para ele criar essa estruturinha básica aqui. Eu vou chamar de React Webpack. E dentro do meu body, eu só vou colocar uma div com um ID root. Se você já acessou o arquivo index.html do Create React App, você vai ver que tem essa divzinha aqui. Eu poderia pôr aqui batatinha, tá? E acessar utilizando esse ID. Mas para ficar padrão, vou colocar o root. Acabou as configurações? Ainda não. A gente precisa criar um arquivo chamado .babel
RC. E aqui a gente abre as nossas chaves e vamos colocar nossas primeiras configurações. Presets, ele já abre um array para mim. E aqui dentro eu abro um outro array. Dentro desse array eu vou colocar aqui, primeiramente, aspas, @babel/preset_env. E vou dizer que tem um objeto com modules pause. E vou colocar aqui também o meu targets. Os targets vão ser aqui objetos. E dentro desses targets eu vou colocar aquela lista de navegadores que eu vou pegar aqui em algum lugar. E você pode copiar essa lista de navegadores depois, tá? Basicamente ele vai tentar adaptar o código que eu vou escrever com o React, JSX, Use States e tudo mais, e falar para funcionar em Chrome, Firefox, Safari, iOS, Android, Chrome Android e também no Internet Explorer 11. Então essa é a listinha de browser que eu quero que o meu Webpack trabalhe e faça com que seja compatível. Tendo feito isso aqui, eu vou colocar agora o meu @babel/preset_react. É a mesma coisa, né? Então, o código React vai ser adaptado e aqui o código tradicional, que seja escrito com JavaScript, vai ser adaptado para esses navegadores. Tendo feito isso, tá quase lá, mas ainda não. Vou vir aqui em package.json, colocar aqui dev e passo o meu webpack serve-open. Esse --open é para ele abrir automaticamente o meu navegador. Eu até vou deixar sem para você visualizar isso aí. Aqui no meu index.js eu vou colocar as configurações que eu preciso para o React funcionar. Então eu importo o React, React. Vou importar aqui o meu React DOM from React DOM/client. Vou aqui dentro de src colocar uma pastinha chamada pages, na verdade. E aqui dentro de pages, home. E aqui dentro um index.jsx. Eu gosto de pôr o JSX porque aí ele consegue entender o IntelliSense do nosso VS Code, vai ajudar a gente a escrever o código, né? Então a primeira coisa eu vou importar o React e vou escrever aqui uma function home que vai retornar uma div com um H1 escrito home. E aqui eu faço um export default no meu function home. Posso fechar aqui. Vou importar o meu home /home/index.jsx. É importante a gente pôr aqui o .jsx, tá? E aqui agora eu faço o meu const root igual a react dom.createRoot. E aqui eu vou passar qual que vai ser a minha tag onde eu vou injetar todo o meu código do React. Então eu seleciono aqui query selector e pego aquela minha tag criada dentro de public, ó, com id root, ok. E aqui faço o meu root.render, passando quem aqui? Primeiramente, react.strict_mode e também o meu home. Teoricamente, isso aqui é para funcionar de primeiro, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui meu terminal, vou rodar npm run dev. Olha só, ele falou que está rodando na porta 8000. Vou tentar acessar aqui. Deixa eu acessar no meu navegador. Ó, tá funcionando. E para que serve aquele nosso --open aqui, ó? --open. Se eu parar aqui o meu terminal e rodar novamente, ele vai abrir automaticamente para mim uma página, tá? Então já está funcionando aqui para a gente também. Vou colocar lado a lado o nosso navegador e também a nossa aplicação no VS Code e vou criar aqui o contadorzinho, né? Que é tradicional para a gente que está fazendo a primeira aplicação. Counter, set counter igual a use state, começando com 0. Aqui eu vou ter um button chamado increment e um H1 colocando o meu counter dentro. Vou dar um zoomzinho generoso. Olha só, não está funcionando ainda, obviamente. Mas aqui eu vou colocar o meu onClick, passando o meu set counter, passando o meu counter mais um. Salvando aqui agora. Olha só, já está funcionando a nossa aplicação com o React.js. E aqui nós fizemos todas as nossas configurações do zero, utilizando somente o Webpack e o Babel para configurar tudo isso aqui. Vamos dar uma repassadinha aqui para a gente falar sobre as configurações, né? Primeiramente, modo de desenvolvimento, entry point, né? Que é a nossa entrada, vai ser o arquivo index.js.
porque aqui é onde a gente pega e faz todas as configurações do React para ele renderizar os valores e as funções, os componentes. Depois nós temos aqui o History API Fallback True, para ele poder fazer aquela navegação baseado na URL. Os módulos, nós temos regras para testar arquivos .js e .jsx e vamos utilizar o loader Babel Loader, né? Depois para o CSS também tem os loaders dele e o plugin que vai gerar para nós o nosso HTML, que vai ser injetado lá no nosso index.html. No Babel SRC, a gente utiliza no preset, que é o cara que é o responsável por transformar o nosso JavaScript moderno para um JavaScript mais antigo para funcionar em ambos navegadores. E a mesma coisa acontece com o preset do React. Nós temos aqui ainda o nosso script dev, que passa o webpack server --open. E temos o nosso arquivo index.js. E por fim, o nosso arquivo index.html com uma div chamada id_root. Perfeito? Então essa é uma configuração básica inicial para você ter a sua aplicação React.js sobre os seus comandos e controles muito mais nas suas mãos, né? O legal do Webpack, que é um assunto que eu indico para você estudar mais, é ver que ele tem diversos tipos de loaders, né? Então, por exemplo, aqui loaders, exemplos, tem os do CSS, tem o do TS loader para arquivos de TypeScript. Tem diversas listagens, né? Para SAS, você consegue também configurar os arquivos SAS. E aí você começa a ter os plugins, né? Por exemplo, tem plugins, eu não sei onde está essa listagem exatamente aqui, que vai aumentar a performance da sua aplicação, que vai diminuir o tamanho do bundle que vai ser gerado, que vai ajudar você a ter mais controle sobre sua aplicação, né? O jeito de carregar cada um dos módulos. E uma outra coisa que é legal é essa parte aqui, ó, Module Federation. Isso aqui é muito legal, que é o que a gente está falando aí muito no hype dentro da comunidade, que são os micro frameworks. A gente consegue utilizar o Module Federation para trabalhar com micro front-end também. Esse foi o nosso vídeo sobre o Webpack. Você teve o primeiro contato com o Webpack. Deixa aqui nos comentários se você gostaria de ver mais informações, talvez trabalhar com o Module Federation, criando os micro front-ends. E lembre-se que essa é uma configuração inicial para quem está tendo o primeiro contato com o Webpack. Existe muita coisa ali por baixo dos panos. Você pode adicionar na sua aplicação para fazer ela se tornar uma aplicação mais performática, mais profissional, integrada com várias outras tecnologias. Eu espero que você tenha gostado. Já se inscreve no canal para assistir mais conteúdos como esse e a gente se vê aí numa próxima oportunidade.